Elimar Kamaroff. E, meus amigos, é isso. Saiu hoje, publicado, está quentinho, publicado no Diário Oficial da União, esta resolução 2232/2019, que regulamenta a relação médico-paciente no direito de ambos de falar não. Chama-se que na verdade criou-se duas terminologias novas para isso, né? Uma chamada de recusa terapêutica, direito paciente de falar não, e outra é a objeção de consciência, que é o direito do médico de falar não sobre um determinado tratamento médico, de um determinado procedimento médico que o médico deseja se abster de realizar. O que é que eu vou fazer aqui com vocês? Então, eu elaborei algumas perguntas, né, de quem for ler essa resolução. É uma resolução curtinha, tem 12 artigos, tá? Então, tem umas 3 páginas aí de PDF. Vale a pena você, profissional médico da saúde, você profissional médico, vale a pena dar uma lida e perceber aí o quanto isso implica na sua vida. Eu, como advogado, o que eu fiz? Decidi simplificar um pouquinho. Quem me conhece já sabe como eu faço. E eu dividi essa resolução com umas perguntas. Fiz aqui as anotações, tem aqui as folhinhas aqui, um script, para poder facilitar aí a sua vida. E vamos a elas. A primeira pergunta, obviamente, é o que é recusa terapêutica. Recusa terapêutica, como eu já disse, é o direito do paciente falar não a um tratamento. Hoje, obedecendo a um princípio moderno, hoje nosso direito da autodeterminação ou autogerência do paciente sobre o seu corpo, sobre a sua vontade, sobre a sua doença. Então, o paciente tem esse direito hoje a ser exercido, ele pode falar não, e o Conselho Federal de Medicina acabou de reconhecer esse direito formalmente, botando, obviamente, algumas regras, tá? E isso é importante porque para ele poder falar não, para ele poder exercer a recusa terapêutica, ele tem que ser bem informado. E aí, na verdade, você cria uma contraprestação para o médico, que é o direito da informação. Então, você tem que comprovadamente informar, municiar o paciente todas as informações para que ele possa exercer com as informações prestadas a sua recusa de tratamento, ok? Bom, o que o médico deve fazer diante do paciente que deseja exercer o seu direito de recusa de tratamento? Algumas coisas. Primeiro, é você propor o tratamento, tá? Então, ó, se não quer fazer um tratamento X, tudo bem, então vamos propor um tratamento Y, um tratamento alternativo, quando isso for possível. Segunda coisa, você vai anotar no prontuário. Você vai lá deixar registrado, está lá no artigo 12, vai registrar no prontuário que o paciente, diante de toda a informação dos riscos que aquela sua decisão poderá causar à sua saúde, você vai anotar no prontuário a recusa desse paciente, se possível, na presença de 2 testemunhas, isso a própria lei fala, na própria lei, a resolução, de 2 testemunhas, e num caso muito grave, você vai inclusive comunicar ao Conselho Regional de Medicina, para poder se resguardar. E por fim, e se você for continuar, obviamente, tratando esse paciente, não realizando aquele tratamento, aquele avanço que você deveria fazer no tratamento porque ele se recusou. E por fim, você pode exercer a sua objeção de consciência. E objeção de consciência é exatamente isso, é o direito do médico falar não. Diante da sua consciência, daquele fato, daquela recusa do tratamento por parte do paciente, gerar uma objeção, uma trava na sua consciência de continuar exercendo o tratamento médico, ele fala, não vou continuar mais te tratando. E aí você também registra essa informação no seu prontuário. Reparem que essa resolução dá uma força muito grande ao prontuário médico, necessitando, obviamente, você ter esse prontuário médico impecável, porque para comprovar tanto a recusa terapêutica quanto a objeção de consciência, o prontuário vai ser a sua prova magna, a sua prova mais importante. Então, eu não consigo comprovar isso daí, caso vire uma demanda em juízo, através de testemunhas, ok? Então, isso aí é uma coisa importante. Terceira pergunta. Quando o médico deve recusar a recusa de tratamento? A lei também prevê isso daí, algumas hipóteses, para o médico falar, não, você não pode exercer esse direito, tá? E isso é importantíssimo, essa noção de que a recusa de tratamento hoje é um direito do paciente. Então o médico pode se recusar a esse paciente a ter esse direito em algumas hipóteses que a própria resolução fala. A primeira delas é no caso de menor.
quando aquela recusa de tratamento gerar de fato um potencial dano a um menor, e aí esses pais não têm toda essa vontade, esse pátrio poder, não avança tanto assim, e o médico pode se recusar diante da objeção dos pais do tratamento, ele pode se obstar a isso aí e realizar, mesmo que avisando aí ao Ministério Público, ao responsável do hospital, ao serviço social, enfim, ele vai correr atrás, e isso a lei deixa claro também, essa faculdade do médico, para se obster e ignorar a recusa do tratamento feito pelos pais ou pelo responsável e dar continuidade ao tratamento. Essa exceção se aplica ao incapaz, uma pessoa maior de idade, mas incapacitado ou por sua condição de enfermidade ou por uma situação momentânea, o médico vai fazer o que é melhor para ele, ignorando essa recusa de tratamento dado pelos responsáveis que assim se apresentem naquela situação. Uma outra situação importante é quando colocar em risco a saúde de terceiros. Também não vale a recusa de tratamento quando essa recusa importar necessariamente em risco a saúde de terceiros. Então o médico ignora, fala, olha, você tem que fazer o tratamento, e se não fizer o tratamento, aí mesma coisa, mandar um ofício ao Ministério Público, ao diretor responsável do hospital. Se você estiver numa clínica, você manda isso daí ao serviço social ou ao próprio conselho explicando essa situação. Uma outra dado importante é que também não pode haver recusa de tratamento em doenças transmissíveis. Então, o paciente não pode se recusar a um tratamento se ele tiver portador de uma doença transmissível. Ele tem que ser tratado, e se não for, mesma coisa, essa obrigação para o médico de notificar aos órgãos públicos. E aí é um detalhe importante. A lei, a resolução 22.32/19, considera essas duas últimas hipóteses como abuso de direito do paciente. Literalmente isso está escrito lá na lei. Em abuso de direito do paciente, e por isso, por ser um abuso do direito dele de se recusar ao tratamento, então ele reconhece a recusa ao tratamento como um abuso, como um direito, esse abuso desse direito invalida o direito em si, e por isso o médico deve desconsiderar. Ok? Ainda tem um detalhe importante, que é no caso de gestante. Aí a coisa complica. Porque no caso de gestante, e aí os obstetras, os ginecologistas obstetras, eles vão ter que analisar o binômio em aquilo que é melhor para a mãe e para o feto, que é melhor para o feto e para a mãe. Então, uma decisão da mãe que coloca em risco a vida do feto ou a expectativa de vida do feto, dependendo da sua concepção, também pode ser considerado abuso de direito. Isso vai ficar na mão do ginecologista obstetra. Aí vale um parênteses para minha opinião pessoal nesse caso. Estão complicando a vida do médico. O médico ginecologista obstetra, que já tem problema para cachorro para resolver, é a especialidade com mais processo, ainda vai empurrar esse pepino para ele. Vai complicar ainda mais, porque se o paciente está lá na recusa e o médico não sabe o que fazer, e vai à lei e fala, não, é a critério do médico decidir. Se ele decide por não escutar a mãe, toma processo porque não escutou a mãe. Se ele decide escutar a mãe e tiver um problema, ele toma um processo e depois um processo ético, que vai estar descumprindo a resolução. Eu acho que essa resolução deverá ser melhor pensada, principalmente no caso de gestante. Não é possível deixar essa decisão somente na mão do médico. Empurrar toda essa responsabilidade na mão do médico. Eu acho isso, particularmente, uma covardia para com os ginecologistas e obstetras, tá? Muito bem. E a objeção de consciência? O que é? Como eu já disse, a objeção de consciência é o poder, é o direito do médico também de falar não. O médico pode falar não para o seu paciente, exercer a sua objeção de consciência quando o tratamento que o paciente queira fazer não é da sua vontade do médico, o médico entende que aquilo não é o melhor, ou que está indo de desencontro à informação prestada pelo médico, ou porque o paciente faltou com respeito com o médico, ou seja, caracteriza o direito do médico de falar não, ou até mesmo quando o paciente, como eu disse anteriormente, deseja efetuar o seu direito de recusa de tratamento. O médico pode falar, então beleza, não te trato mais a partir daqui, vou registrar no prontuário que você está se recusando a realizar o tratamento proposto por mim, você fica à vontade de procurar um outro profissional e de dar prosseguimento ao seu tratamento. E aí vem alguns detalhes, né? Como o médico pode exercer a sua objeção de consciência? Bom,
Se o médico estiver trabalhando em algum hospital ou no serviço, ele tem que comunicar, isso a lei torna como obrigação, ele tem que comunicar isso ao responsável técnico, ou diretor de serviço, ou diretor clínico, responsável técnico, dessa sua decisão para que aquele paciente seja encaminhado para outro médico. Então essa é uma das ponderações que essa resolução faz. Se for um paciente do seu consultório, você não esteja subordinado a ninguém, você vai anotar no prontuário que você, diante da não congruência num tratamento, não consenso àquele tratamento, há uma objeção de sua consciência de realizar aquele tratamento, que você está terminando a relação médico-paciente por causa disso, indicando que ele procure um outro profissional, e a este profissional que ele procurar, você irá facultar as informações que são pertinentes para que ele possa dar continuidade ao tratamento com outra pessoa. É aconselhável também, dependendo obviamente do caso, que essa objeção de consciência seja comunicado também aos conselhos regionais de medicina, tá? Ou seja, na verdade é mais burocracia na relação médico-paciente, já tanto judicializada. Você está impondo uma lei que vai dentro da relação, possibilitando ambas as partes falarem não, criando normas que aí, na minha opinião, os médicos ainda vão demorar a se adaptar, a poder ter esse formalismo todo, ainda mais quando muitos médicos trabalham na quantidade, então assim, vai ser uma coisa complicada. E por fim, quando é vetado, quando não se pode nem haver recurso a tratamento e nem objeção de consciência. Tem alguns casos importantes no artigo 10º e 11º, que fala, obviamente, na questão de urgência e emergência, aí não se aplica nenhuma das duas possibilidades. Na ausência de outro médico, então não há outro médico para poder realizar aquele procedimento, o médico que vai ter que fazer, então não podendo haver nem recurso a tratamento, nem objeção de consciência. E, por fim, quando houver danos possíveis, previsíveis à saúde do paciente, e nesse ponto eu entendo que há um confronto de ideias aí, há uma incongruência na lei, porque no momento ele fala que pode, em outro momento fala que não pode. Então, acho que vai ser, obviamente, ainda debatido pelos profissionais. A lei saiu agora, foi publicada hoje, então tem como, tá fresquinho, saiu do forno agora. Então, acho que isso ainda vai ser debatido. Não vou me alongar muito, assim, dos conceitos éticos dentro da lei, nem do aspecto jurídico. O vídeo já está com quase 12 minutos e a nossa proposta é de dar apenas toques referentes à relação médico-paciente. Bom, tá aí a lei. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, quiserem comentar, mandem para cá, mandem aqui para mim, eu comento para vocês e vamos lá seguir, vamos ver qual vai ser a repercussão dessa nova lei aí que atinge diretamente a relação médico-paciente. Tá bom? Nos vemos aqui no próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Até logo. Tchau, tchau.